Isso é injusto. Quero ganhar melhor, já que trabalho mais. 4. Eu gostava do que fazia, mas agora estou entediado. Quero algo mais desafiador, mas meu patrão diz que não tenho qualificações para isso e afirma que tenho que voltar a estudar antes de ser promovido. 5. Não quero ficar pulando de emprego. Além disso, já é hora de trabalhar para mim mesmo e montar meu próprio negócio. 6. Tenho tempo de casa suficiente para sair. Se eu sair, terei que começar de novo em outra empresa e aceitar um salário menor. 7. Essa empresa onde trabalho não vai a parte alguma. 8. Sou eu quem faço tudo e é o patrão quem leva a fama. 9. Porque estou trabalhando para esse camarada, dirigindo o negócio dele e deixando-o rico? Ele nunca está lá. A única coisa que ele faz é jogar tênis. Eu devia mais estar dirigindo o meu próprio negócio e ficando rico. 10. Porque trabalho tanto para deixar todos os meus clientes ricos se sou remunerado exclusivamente por hora trabalhada. 11. Quero fazer o que me dá na telha. Quero ser meu próprio patrão. 12. O alarme foi dado. Promoveram alguém mais jovem que eu. 13. Não posso me dar ao luxo de sair do emprego ou me aposentar. Não. Economizei o suficiente e gastei meu fundo de garantia para comprar esta casa onde moro. Se esses pensamentos passarem por sua cabeça, talvez tenha chegado o momento de ser independente. Pode ser que você queira fazer alguma coisa em regime de tempo parcial, mantendo também o emprego. A palavra mais importante é começar. Segundo estágio, superar o medo de começar. Sempre conheci gente que queria largar o emprego mas morria de medo de fracassar. Em vez de pedir demissão e começar um negócio próprio, essas pessoas continuavam trabalhando dia após dia, usando desculpas como: 1. Amanhã eu começo. 2. Farei isso assim que surgir a oportunidade perfeita. 3. Farei isso quando tiver o dinheiro necessário. 4. Farei quando chegar o momento certo. 5. Farei quando tiver mais tempo. 6. Farei quando encontrar o sócio ideal. 7. Farei quando meus filhos estiverem formados. 8. Eu até faria isso, mas minha mulher morre de medo. 9. Vou esperar até ver se consigo a próxima promoção. Se não for promovido, abrirei meu próprio negócio. 10. Primeiro vou voltar a estudar. 11. Mas o que acontecerá se eu fracassar? 12. Vou ficar muito envergonhado se fracassar. 13. Não sou suficientemente esperto para isso. 14. O que dirão meus amigos? Terceiro estágio, começar logo. Bem, você tomou a decisão de vencer o medo e montar seu próprio negócio. Já tem o plano de negócios, o produto ou serviço que oferecerá e está pronto para começar. Assuma o compromisso de cumprir o mais rapidamente possível as etapas que o pai rico de Robert esclareceu. 1. Monte o negócio. 2. Fracasse e aprenda. 3. Encontre um mentor. 4. Fracasse e aprenda. 5. Faça alguns cursos pertinentes. 6. Continue fracassando e aprendendo. 7. Pare quando tiver sucesso. 8. Comemore o fato. 9. Faça o balanço de ganhos, vitórias e derrotas. 10. Repita o processo. Você conhece o ditado: começar já é meio caminho andado. Use o medo, que sente como incentivo para o sucesso. E por que não? Quando deixei de ser auditora independente, muitos amigos e parentes ficaram chocados e me perguntaram: por quê? Por que cargas d'água você despreza a possibilidade de se tornar sócia em uma grande multinacional para fazer algo tão arriscado quanto começar seu próprio negócio? E eu, realmente fiquei muito tempo remoendo o assunto. Eu tinha 25 anos naquela época, e achava que sabia tudo. A contadora conservadora que existia em mim fez a mesma pergunta: por quê? No entanto, a empreendedora que também havia em mim disse: não fique aí se perguntando por quê.
A pergunta certa é: e por que não? Nunca me arrependi da decisão que tomei aos 25 anos de idade. Nunca me arrependi de ouvir minha empreendedora latente. Posso trabalhar a qualquer momento em outra empresa de contabilidade, mas talvez nunca mais apareça aquela oportunidade de me tornar sócia. Seja lá como for, a empresa onde eu trabalhava, com a perspectiva de me tornar sócia, foi uma enorme oportunidade de aprender, e aprendi muito. Um ano depois de ingressar na empresa, eu já estava progredindo, mas nunca me arrependi de ter ouvido a empreendedora que lá no fundo eu era. Minha grande recompensa foi ter conhecido Michael naquela empresa, com quem acabei me casando. Hoje, ao examinar novas oportunidades, ainda me pergunto por que não? Em vez de me perguntar por quê, eu desafio a se perguntar: por que não? Por que não começar hoje mesmo? Aprenda a diferença entre emprego e trabalho. As diferenças entre emprego e trabalho. Você sabe qual é a diferença entre emprego e trabalho? Perguntou certo dia meu pai rico. Desorientado, perguntei: mas não são a mesma coisa? Emprego não é a mesma coisa que trabalho. Pai rico sacudiu a cabeça e disse: se quiser ter sucesso, você precisará saber essa diferença. Qual a grande questão? Perguntou Mickey encolhendo os ombros. Eu sabíamos que lá vinha uma lição, gostássemos ou não. O que é que seu pai sempre diz acerca de arranjar um emprego? Perguntou o pai rico. Pensei um pouco e respondi: ele diz coisas como estude e seja um aluno aplicado para conseguir um bom emprego. E ele também diz faça a lição de casa para conseguir um bom emprego? Isso mesmo, respondi, ele diz coisas assim. Então qual é a diferença entre emprego e trabalho? Perguntou novamente meu pai rico. Não sei, respondi. Para mim é tudo trabalho. Ah, agora entendi o que o senhor está querendo dizer, interveio Mickey. Um emprego é uma coisa pela qual eu recebo. Mas não recebo nada por fazer a lição de casa. O trabalho é aquilo que eu faço para me preparar para arranjar um emprego. Pai rico acenou com a cabeça. É isso. Essa é a diferença entre trabalho e emprego. Você é remunerado em função do seu emprego, mas não recebe nada por ter feito a lição de casa. Virando-se para mim, ele perguntou: você ganha para limpar o quintal da sua casa? Sua mãe ganha para realizar as tarefas domésticas? Não, respondi eu. Não na minha família. Eu não ganho nem mesada. Você é pago para fazer a lição de casa? Perguntou o pai rico. O seu pai lhe paga para que você leia os livros que deve ler? Não, respondi meio ironicamente. O senhor está afirmando que são as lições de casa que me preparam para arranjar um emprego? É exatamente o que estou dizendo. Pai rico sorriu e continuou: em matéria de dinheiro, quanto mais você fizer a lição de casa, mais dinheiro ganhará no seu emprego. As pessoas que não fazem a lição de casa ganham menos dinheiro, independentemente de serem empregados ou empreendedores. Pensei longamente e finalmente disse: então é verdade que não conseguirei um emprego bem pago se não fizer minhas lições de casa. Sim, eu diria que isso é uma verdade, disse pai rico. No mínimo, não chegará a ser um médico, contador ou advogado. Quando se é empregado, é duro conseguir ser promovido e ganhar melhor quando não se tem um diploma universitário ou alguma habilidade conseguida através do estudo. E se quisermos ser empreendedores, teremos que fazer um tipo diferente de lição de casa. Perguntei. Pai rico acenou com a cabeça e disse: e muitos empreendedores pedem demissão sem ter feito a lição de casa. É por isso que tantos pequenos negócios fracassam ou têm problemas financeiros. Então o senhor vai nos obrigar a fazer a lição de casa para nos tornarmos empreendedores. Exatamente, disse pai rico. E é por isso que não vou lhes pagar nada. Sua lição de casa será trabalhar de graça para mim. Muitos empregados não entendem o trabalho gratuito e esperam ser remunerados por qualquer coisa que façam. Essa é a falha deles: continuar pensando como empregados. Querem sempre aquele salário garantido. Muito trabalho e nada de emprego. Em várias áreas pobres da cidade há muito trabalho e poucos empregos, continuou o pai rico.
Pensei um pouco e então repeti mais ou menos o que ele dissera. Há muito trabalho, mas não há empregos. Era uma afirmação confusa, ao menos para mim, e eu precisava pensar mais sobre o que ele havia dito. Por quê? Perguntou Mickey. Bem, um dos motivos é que a escola nos condiciona a procurar emprego. Se não houver empregos, as pessoas ficarão sem trabalho, mesmo que haja muito trabalho a ser feito. Quando uma fábrica fecha ou se muda para outro país, deixa normalmente para trás um monte de gente desempregada. E continuou explicando: os empregados não encontram emprego e, portanto, não fazem nada. Um empreendedor, por outro lado, perceberá muitas oportunidades. Ele sabe que os empregos aparecerão se o trabalho for feito. Então quem ficou sem emprego precisa ser novamente treinado. Tem que fazer a lição de casa, acrescentei. É esse o trabalho que precisa ser feito. Isso é apenas uma parte do trabalho, disse Pai Rico. Vejam, o que estou querendo mostrar é que muita gente confunde trabalho com emprego. Muita gente espera ter o treinamento para o emprego gratuitamente. Mesmo quando tem empregos, muitos empregados esperam que seus empregadores ofereçam treinamento e paguem salários ao mesmo tempo. Eles querem que a empresa pague a instrução que recebem. Perguntei. Sendo ainda um adolescente que nunca havia trabalhado em uma grande empresa, a ideia de ser pago para ser treinado era estranha para mim. Muita gente também espera que o governo ofereça treinamento profissional gratuito, acrescentou o Pai Rico. E é por isso que o senhor diz que essa gente é pobre, disse Mickey. O problema é mais do que financeiro. É uma questão de atitude inadequada em relação ao valor da instrução, do treinamento e da preparação para conquistar uma habilidade pela qual as pessoas pagarão. Pai Rico concordou. Já vi empregados assistindo aula de olho no relógio. Quando a campainha tocava, eles pulavam das carteiras e iam embora, mesmo que o instrutor ainda não tivesse terminado a aula. E também vi empregados que nem entravam na sala de aula, preferindo ficar fumando e fofocando, ou então bebendo e vendo algum jogo pela televisão no bar perto da escola, ou ainda namorando em vez de assistir às aulas que o empregador estava lhes pagando para assistir. É por isso que muita gente não progride financeiramente. Muitos não aprendem nada, apesar de estudarem de graça e até serem pagos para aprender. E isso é válido para empregados e empreendedores. Como nasci em família de professores da rede pública, onde se acreditava na instrução gratuita, perguntei: o senhor poderia explicar melhor a relação entre trabalho e empregos? Os médicos trabalham muito tempo de graça. Claro, respondeu o Pai Rico. Os médicos gastam muito dinheiro e muito tempo aprendendo a ser médicos antes de começarem a receber por seus serviços. Essa é uma das razões pelas quais os médicos ganham mais do que a maioria das pessoas. Os médicos fazem a lição de casa antes de começarem a ser pagos, acrescentou Mickey. Os atletas profissionais trabalham muito tempo de graça. Sem dúvida que sim, disse Pai Rico. Mas não vamos nos esquecer dos grandes atletas, que ganham muito dinheiro. Não sei de nenhum atleta que tenha sido pago para treinar o esporte no qual se tornou excelente. A maioria dos atletas profissionais começa na juventude e treina muito mais e com mais empenho do que os atletas amadores. A maioria deles treina durante anos, paga treinadores e treina longamente, bem antes de se profissionalizar. Os atletas profissionais tiveram que fazer a lição de casa antes de conseguir trabalhar como profissional. É por isso que o senhor não nos paga, disse timidamente. Trabalhamos de graça para o senhor. Pai Rico sorriu. Até mesmo os Beatles trabalharam de graça antes de se tornarem mundialmente famosos e ricos. Como os médicos e atletas profissionais, eles também pagaram sua cota e fizeram a lição de casa. Não exigiram um contrato de gravação e salários garantidos, nem assistência médica gratuita, antes de começarem a ensaiar sua música. Comprei um monte de discos dos Beatles, disse Mickey. Eu ajudei a torná-los ricos. Eles é que se fizeram ricos, disse Pai Rico. Fazer a lição de casa refere-se a muito mais do que apenas ganhar dinheiro.
Também tem a ver com a saúde. Muita gente é pouco saudável porque não se exercita. Não malhai, portanto, tem uma saúde pobre, disse eu. Notem a palavra pobre. Financeiramente pobre e pobre de saúde, disse pai rico. Pessoas preguiçosas e indisciplinadas são frequentemente aquelas que têm pior saúde e pior sorte na vida. Então temos que fazer nossa lição de casa, se quisermos nos tornar empreendedores, resumi. É por isso que vocês vêm trabalhando de graça para mim durante todos esses anos. Estão fazendo a lição de casa para se tornarem empreendedores. Se eu estivesse treinando vocês para serem empregados, estaria pagando por hora. Então foi por essa razão que meu pai, que é professor da rede pública, ficou tão irritado quando o senhor me fez trabalhar de graça, acrescentei. Acenando novamente com a cabeça, meu pai rico disse: seu pai raciocina como um empregado e, portanto, acha que eu devo lhe pagar um salário. Ele não admite que alguém trabalhe de graça e não compreende que você está recebendo um treinamento que não tem preço. É que este é o tipo de instrução que ele não valoriza. O treinamento que um aspirante a empreendedor precisa é diferente do treinamento de que os empregados precisam. E por isso ele acha que o senhor está nos trapaceando, acrescentei. Eu sei, sorriu o pai rico. Olhe, daqui a muitos anos, você será muito mais rico devido ao que estou lhe ensinando. O que você está aprendendo vale muito mais que um pequeno salário. Antes de pedir demissão, você tem que saber quantas tarefas constituem um negócio. Pai rico disse. O fato de alguém ser um empregado de enorme sucesso em vendas, digamos, não quer dizer que esse alguém será bem-sucedido nos negócios. A razão para isso é que as vendas são apenas uma das muitas tarefas que precisam ser cumpridas em um negócio. E continuou. Um negócio que enfrente dificuldades é um negócio em que uma ou mais tarefas não são cumpridas ou estão sendo mal desempenhadas. O empreendedor talvez esteja se matando de trabalhar, mas só consegue cumprir uma tarefa de cada vez. É por isso que muitos empreendedores autônomos enfrentam dificuldades ou acabam ficando esgotados. Por mais duro que trabalhem, eles não conseguem fazer tudo o que o negócio exige. As tarefas básicas de um negócio básico. O Triângulo DI foi apresentado no livro O Guia de Investimentos, da série O Guia do Pai Rico. As letras D referem-se aos quadrantes D, dono, de empresa, e investidor, do quadrante cash flow. A figura abaixo ilustra o triângulo DI, tal como o pai rico apresentou a nós. Pai rico me disse: se você pretende ser empreendedor ou investidor, a plena compreensão do triângulo DI será fundamental para o sucesso. Como adolescente, eu não acreditava nem apreciava o respeito que pai rico tinha pela importância do triângulo DI. Hoje tenho o mesmo respeito. Um excelente produto novo. As pessoas muitas vezes dizem: tive uma grande ideia para um novo produto. Como se pode ver no triângulo DI, o produto é apenas a ponta do iceberg. As tarefas. Pode-se encarar os diferentes aspectos de um negócio como descrições de funções. Para ser bem-sucedido, o negócio precisa de gente capacitada a preencher cada uma dessas funções. Começando pelo nível produto, pode-se observar a série de tarefas necessárias para se colocar o produto no mercado. Em termos bastante simplificados, os níveis produto, aspectos legais, sistemas, comunicação e fluxo de caixa são tecnicamente todas as tarefas necessárias para que o negócio funcione satisfatoriamente. Se uma ou mais dessas tarefas não estiverem sendo cumpridas, ou estiverem inadequadamente desempenhadas, o negócio enfrentará dificuldades e irá fracassar. Quando a sorveteria de meu pai pobre começou a fracassar, não foi porque o sorvete que ela vendia não fosse bom. Na verdade, era um sorvete ótimo. Na minha opinião, a razão do fracasso do negócio foi o fato de meu pai não ser lá muito bom em matéria de vendas ou marketing. Ele se comunicava excelentemente como orador, ainda assim não conseguiu cumprir a tarefa comunicação. Aprofundando a lição proporcionada pela sorveteria fracassada de meu pai, ele não percebeu que marketing e vendas são coisas que vão além da veiculação de anúncios ou da venda de uma segunda casquinha a um cliente.
Os problemas de meu pai começaram quando ele achou que a marca do sorvete era tudo quanto ele precisava para ter sucesso. E aumentaram quando ele alugou uma loja barata em uma galeria mal localizada. A loja ficava em um canto escondido dessa galeria, o que significava nenhum tráfego de pedestres ou veículos pela porta da loja. Ninguém sabia onde ficava sua sorveteria, apesar de ele achar que a marca do sorvete era suficientemente conhecida para atrair clientes. Conforme apresentado no capítulo 1, o negócio de meu pai começou a fracassar antes mesmo de existir. Ele quase conseguiu. Em retrospectiva, meu pai se saiu bem quando escolheu um bom produto. O trabalho jurídico referente à franquia também foi bem realizado. O sistema de fabricação dos sorvetes era excelente. O franqueador certificou-se de providenciar também um bom esquema de contabilidade, sendo assim, as tarefas relativas a fluxo de caixa também eram cumpridas satisfatoriamente. Na verdade, não havia muito caixa a ser controlado. Meu pai fez um bom trabalho ao cobrir 4 das 5 tarefas. Ele quase conseguiu. Meu pai se deu mal em comunicação do triângulo DI. Ele não entendeu totalmente as peculiaridades de marketing e vendas. Quando as vendas não acontecem, todo o negócio fracassa. Em vez de interromper as perdas ao alugar imediatamente uma loja mais bem localizada, meu pai fez o que muita gente faz quando as vendas caem e o dinheiro escasseia. Mandou gente embora e reduziu a publicidade. Fez cortes em vez de investir mais dinheiro no negócio. Dinheiro mesmo ele gastou com advogados, tentando atribuir seus problemas ao franqueador. Poucas coisas representam desperdício de dinheiro maior do que os processos judiciais. No entanto, é o que acontece quando as pessoas culpam outras em vez de aprender. Em vez de analisar suas próprias decisões e assumir responsabilidade por estas, meu pai insistia que estava certo e faliu. Existe um poema que descreve as pessoas dispostas a morrer provando que estão certas. Lembro-me desse poema toda vez que vejo gente usando a faixa de pedestres sem olhar para os lados, na esperança de que todos os veículos parem e deem passagem numa rua de tráfego intenso. Penso nele cada vez que conheço gente que faz questão de estar certa e normalmente culpa outras quando as coisas não saem do jeito que esperam. Gente que prefere discutir a prestar atenção. Gente que sabe todas as respostas e gente que pensa que o mundo gira a seu redor. Declamo esse poema para mim mesmo sempre que começo a me comportar como Justin Gray. O triângulo do sucesso financeiro. O triângulo DI refere-se a muito mais do que os quadrantes D1 do quadrante cash flow. Observando o quadrante a seguir, você verá que existe um triângulo em cada quadrante. Se o empregado for, por exemplo, recepcionista, seu produto será atender bem ao telefone e esse será o produto do emprego. Na minha opinião, a recepcionista tem uma das tarefas mais importantes da empresa. Se ela desempenhar bem sua tarefa, a empresa funcionará mais uniformemente. Se a recepcionista entregar um produto ruim, sendo mal educada ao telefone, por exemplo, seu valor para a empresa diminuirá e ela terá que ser orientada, novamente treinada ou demitida. Tenho certeza de que você já enfrentou recepcionistas mal educadas. A recepcionista tem, além disso, direitos legais. Se a empresa violar tais direitos, a recepcionista pode entrar com um processo na justiça. A recepcionista é elemento essencial do sistema de negócio. Numa casa, a recepcionista pode ser a líder de um sistema conhecido como lar ou sistema familiar. Se a vida em casa for feliz, será provável que a recepcionista faça um trabalho melhor no escritório. Se os sistemas da casa estiverem se deteriorando e, consequentemente, faltar água, acontecerem vazamentos e problemas com algum membro dessa família, estes poderão afetar os sistemas no trabalho. Já que a recepcionista constitui um dos elos do sistema de comunicação de um negócio, se ela não tiver capacidade de comunicação, todos os sistemas de negócio sofrerão. Ela terá que ser novamente treinada ou, então, demitida. Se essa recepcionista tiver formas de comunicação amáveis em casa, isso se refletirá em sua própria vida.
Se a comunicação em sua casa for abusiva, esse abuso poderá afetar muito o desempenho profissional dessa recepcionista. A gerência do fluxo de caixa doméstico é muito importante. Se essa recepcionista for perdulária, isso afetará não apenas sua vida em casa, como também sua atitude no trabalho. A maior causa de brigas conjugais é o dinheiro. É triste, mas muitos divórcios são provocados por problemas existentes no fluxo de caixa da família. A lição de casa do empreendedor: antes de pedir demissão, o futuro empreendedor deve fazer sua lição de casa. Isso significa certificar-se de que os 5 componentes do quadrante cash flow serão cumpridos em seu novo negócio. 1. Produto. 2. Aspectos legais. 3. Sistemas. 4. Comunicarão. 5. Fluxo de caixa. O cumprimento insatisfatório de apenas uma das 5 funções poderá ser suficiente para que o negócio enfrente dificuldades financeiras ou não consiga crescer. Por essa razão, a lição do capítulo 1 foi: um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Uma lista de conferência simples. Um negócio é muito mais complexo do que essa relação simplificada de 5 tarefas. Não obstante, a relação tem sido adequada ao longo dos anos. Utilizo-as como lista de conferência. Sempre que o negócio começar a enfrentar problemas, a lista poderá facilitar a análise e a identificação da área na qual o problema ou os problemas podem estar. Tive a ideia de um novo produto. Sempre que alguém diz "tive a ideia de um novo produto", esta simples lista de conferência poderá ser utilizada para verificar o que realmente será necessário para lançar o produto no mercado. Na maioria das situações, os candidatos a empreendedor acabam desistindo de suas ideias porque não estão dispostos a fazer a lição de casa e não demoram a perceber que um novo produto é apenas a ponta do iceberg, isto é, a ponta do triângulo DI. Por que o candidato a empreendedor desiste? Uma das razões para que tantos candidatos a empreendedor desistam é que eles começam a perceber que só estão capacitados a cumprir uma das 5 tarefas. Um artista plástico, por exemplo, só teve treinamento formal em relação ao desenho de produtos. Um advogado talvez só domine os aspectos legais de um negócio. O engenheiro pode ter sido treinado em matéria de produtos ou sistemas e desconhecer os outros níveis. Quem teve uma formação em marketing e vendas talvez só conheça o nível comunicação. E um contador talvez só esteja preparado para cuidar do fluxo de caixa. No momento em que analisam as 5 tarefas, os aspirantes a empreendedor percebem que têm mais lições de casa a fazer antes de ficarem ricos com os novos produtos que idealizaram. O autônomo. Pessoas altamente educadas em termos profissionais costumam ter mais probabilidade de sucesso porque sua formação as preparou em relação a mais de um nível. Consideremos um negócio que um advogado poderia montar em termos do triângulo DI. 1. Produto. O produto é o próprio advogado. Os advogados são contratados para executar os serviços para os quais foram treinados. 2. Aspectos legais. Os advogados são credenciados pela OAB, que os protege da concorrência dos simples bacharéis em direito. Geralmente vigoram contratos que definem os direitos, os deveres e a remuneração relativa dos associados a um escritório de advocacia. Além disso, a maioria dos advogados formaliza contratos que definem as relações que irão manter com seus clientes. 3. Sistemas. Os advogados estão preparados para implantar os sistemas referentes aos serviços que irão prestar, bem como ao faturamento e cobrança desses serviços. Os sistemas de alavancagem da experiência dos advogados mais capacitados já foram mais do que comprovados no âmbito das atividades jurídicas. Contrata-se, por exemplo, advogados menos experientes e mais baratos para realizar o levantamento inicial relativo a uma ação a ser impetrada. Em seguida, o caso é submetido à análise de um advogado mais experiente. Utilizam-se frequentemente softwares comercialmente disponíveis para implantar sistemas de cobrança e recebimento. 4. Comunicação. Os advogados sabem que, para ter sucesso, têm que ser bem conceituados e manter boas relações com os clientes. A publicidade dá
A maioria dos escritórios de advocacia é realizada boca em boca. A maioria das pessoas entende o que os advogados fazem, o que significa que eles precisam se comunicar ou explicar menos. Fluxo de caixa. As pessoas sabem que têm que pagar os serviços prestados pelos advogados. Isso não quer dizer, entretanto, que o advogado deva ignorar os aspectos do fluxo de caixa. Na maioria dos casos, os serviços só são debitados no fim do mês em que foram prestados e os clientes costumam atrasar o pagamento dos honorários cobrados. Não é raro que se passem 90 ou mesmo 120 dias antes que as contas enviadas sejam pagas. Nesse ínterim, a folha de pagamento e as contas do escritório precisam ser pagas. Vale repetir que o anteriormente exposto é uma simplificação. Apesar disso, define por que advogados, contadores, médicos, dentistas, encanadores, eletricistas, caminhoneiros, taxistas e babás têm mais facilidade para estabelecer um negócio. Existe um mercado que precisa de seus serviços e está disposto a pagar por eles. Quanto aos professores e assistentes sociais, o caminho para se tornar um empreendedor autônomo altamente remunerado pode ser um pouco mais difícil. Este existe, mas a triste realidade é que as pessoas estão mais dispostas a contratar e remunerar os serviços de um advogado do que os serviços de um professor. Uma das razões para pessoas altamente instruídas como o meu pai pobre, que era professor, sofrerem como empreendedores é que sua formação profissional não as prepara para os vários níveis do triângulo DI. Profissionais como bombeiros, enfermeiras, bibliotecários e secretárias são treinados para prestar serviços essenciais, mas não para os serviços pertinentes aos 5 níveis de tarefa de um negócio. Sendo assim, recomendo enfaticamente que façam a lição de casa antes de pedirem demissão. Não é preciso ser o primeiro para vencer. Muita gente acredita que, antes de Thomas Edison, nenhum inventor havia pensado em usar a eletricidade para fins de iluminação, e que foi a invenção da lâmpada elétrica que capacitou Edison a fundar a General Electric. No entanto, a história mostra que, antes dele, 22 inventores já haviam conseguido construir lâmpadas elétricas funcionais. Mas então por que é que a história reconhece Edison como o inventor da lâmpada e por que sua empresa veio a ser a maior do mundo? A resposta pode ser novamente encontrada no triângulo DI, na vida de Edison e nos 5 níveis de uma empresa. 1. Edison nasceu em 1847. 2. Entre os 12 e os 15 anos, Edison trabalhou numa ferrovia, vendendo lanches e imprimindo o seu próprio jornal. 3. Entre os 15 e os 22 anos, o futuro inventor trabalhou para uma empresa telegráfica. 4. Em 1869, na idade de 22 anos, Edison obteve sua primeira patente. 5. Em 1876, ele construiu seu próprio laboratório de trabalho, em Nova Jersey. 6. Em 1878, Edison inventou o fonógrafo de rolo. 7. Em 1879, ele inventou a lâmpada elétrica. 8. Em 1882, Edison instalou um sistema de eletricidade completo na cidade de Nova York. Levantando o capital, a comunicação. Você na certa notou que, em vez de ir à escola, Edison trabalhou em vendas entre os 12 e os 15 anos. Ele andava para cima e para baixo nos trens, vendendo doces e o jornal que ele mesmo imprimia. Ele estava trabalhando no nível de tarefa comunicação. Quando saí dos fuzileiros navais, em 1974, meu pai rico disse: "Você tem que arranjar um emprego em vendas." A capacidade de vender é a habilidade básica de todos os empreendedores. Fui trabalhar na Xerox e sofri durante 2 anos porque era tímido e detestava ouvir um não, mesmo seguido de um obrigado. Mas, por volta de 1977, 1978, eu já era consistentemente um dos 5 maiores vendedores. Hoje encontro muitos aspirantes a empreendedor que têm excelentes ideias sobre novos produtos ou serviços. O problema da maioria deles é que não conseguem vender, o que significa que não conseguem levantar capital.
Incapacidade de levantar capital talvez seja a principal razão para os candidatos a empreendedor desistirem e voltarem a ser empregados. Se você não consegue vender, não consegue ser empreendedor. O fluxo de caixa,